Na paz do Senhor, irmãos, nós queremos cumprimentar a toda a igreja, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus por esses momentos que temos tido de meditação e de estudo na Palavra de Deus. Eu agradeço desde já a vida do pastor Evaldo, que foi uma grande bênção. Ele foi usado nessas últimas aulas para nos ensinar a respeito da Palavra de Deus. Que o Senhor renove o seu servo, renove os nossos irmãos de Sorocaba e realize através de nós toda a sua vontade. Nós vamos orar a Deus e eu peço que cada irmão coloque a sua vida agora diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te bendizemos, exaltamos o teu nome, colocamos a nossa vida diante de ti, o nosso coração. Pedimos, Senhor, que tu venhas falar poderosamente a nossa vida, que a tua palavra possa fortalecer, possa renovar o nosso coração, que esse estudo, que a tua palavra não seja em nós apenas um conhecimento teórico, teológico, mas seja em nós, produza em nós uma vida abundante, vitoriosa e triunfante em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai, dá-nos do teu poder, alcança a tua igreja, alcança as famílias da tua igreja, que o teu nome, somente o teu nome, seja exaltado e glorificado. Permaneça conosco, ajuda-nos, nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Eu peço a atenção dos irmãos para que possamos juntos meditar durante alguns minutos, poucos minutos, sobre a palavra de Deus. E nessa aula inaugural, nesse novo ciclo, eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito de um tema que eu aqui escrevi a respeito da revelação bíblica sobre Deus e a sua existência. A revelação bíblica sobre Deus e sua existência. O objetivo da aula é fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vida com Deus, fortalecer o nosso coração diante do Senhor. Esse é o maior objetivo. Então, todo conhecimento, toda exposição da palavra de Deus, a finalidade dessa exposição é a edificação da nossa vida, é a edificação do nosso lar, da nossa família, o fortalecimento da nossa vida em Deus. Então eu peço a todos os irmãos que agora prestem bastante atenção e vamos juntos exaltar e dedicar ao Senhor esses poucos minutos de estudo. O nosso texto-chave está no Salmo capítulo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo capítulo 90, verso 2. Então a parte 1 do estudo hoje, a revelação bíblica sobre Deus e a sua existência. Então Deus e a sua existência. E nós temos também em Hebreus capítulo 11, esse texto paralelo ao salmista. Eu gostaria também de ler com a igreja. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu li Hebreus capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. A Bíblia não se propõe a comprovar a existência de Deus, porque não presume que essa realidade esteja em debate. Em outras palavras, a Bíblia parte do pressuposto de que seus leitores não estejam colocando em dúvida a existência de Deus. Logo, toda a leitura bíblica tem como norte a verdade irrefutável de que Deus existe e, de certa forma, ainda que não totalmente compreensível, do ponto de vista racional humano, administra o universo que criou segundo o seu propósito santo, justo, misericordioso, amoroso e bondoso. Então, nesse primeiro tópico, Deus e sua existência, a Bíblia não tem nenhuma preocupação em comprovar a existência de Deus, porque ela parte do pressuposto de que nós cremos e entendemos que Deus existe. Então, isso favorece muito o estudo, favorece muito a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, porque nós cremos que Deus existe independentemente de fatores externos, já que Deus existe por si só. Ele é autoexistente, o autoexistente que se revela. A Bíblia é a revelação escrita de Deus.
é a literatura de Deus, a literatura celestial, divina, o registro da ação de Deus na história em favor do homem, em favor da igreja, a história da redenção, a história do povo de Israel, como Deus desde o início se revelou ao seu povo, como Deus desde o início cumpriu o seu propósito na história da humanidade. Então, a Bíblia não se propõe a provar a existência de Deus, porque acredita que aqueles que estão estudando as Santas Escrituras já partem desse pressuposto de que Deus existe, de que Deus age, de que Ele é vivo, de que Ele é um Deus dinâmico, um Deus ativo, um Deus que está presente na história da humanidade, um Deus que tem o controle de todas as coisas. Vários argumentos, teologicamente falando, poderiam ser lembrados para estabelecer evidências sobre a existência de Deus. Então, vamos lembrar alguns argumentos teológicos que nós poderíamos estudar para que essa evidência a respeito da criação de Deus fosse então colocado, como um fundamento desse tema. Então, o primeiro argumento, o argumento cosmológico ou da criação: o universo é o efeito de uma causa suficiente ou de uma primeira causa, ou de uma causa não causada, isto é, de um princípio. Então, o argumento cosmológico: nós temos toda a criação, temos todo o universo. O universo é o efeito, a criação é o efeito, Deus é a causa. Então, nesse primeiro argumento teológico, nós poderíamos dizer que a criação testemunha a existência de Deus, o argumento cosmológico, o argumento da criação. Temos o argumento teleológico, ou do desígnio. O universo dotado de formosura cumpre um propósito ou um desígnio, sendo produto de um arquiteto inteligente e capaz de explicar a sua obra. Então, o argumento teleológico ou do desígnio. O que nós temos? Todo o universo, todas as criaturas criadas, tudo o que Deus criou, cumpre um propósito, cumpre um desígnio. E é claro que essa criação, esse universo, são produto de alguém, de um ser capaz de explicar todas as coisas. A criação está debaixo de uma administração celestial e de um Deus que tem o controle de todas as coisas. E esse controle, essa criação, não foi criada para o nada, para o caos, para o destino, para o acidente. Essa criação cumpre um propósito de testemunhar o seu próprio Criador. Então, um argumento teleológico ou do desígnio. Então, nós temos o universo, temos uma criação, todas as coisas que foram criadas e que cumprem um propósito que foi estabelecido pelo seu Criador. Um Deus que tem a capacidade de explicar a sua obra. Esse é o segundo argumento. Nós temos o argumento antropológico ou da natureza do homem. O homem dispõe de uma natureza moral e de uma consciência reguladora de conceitos sobre o bem e sobre o mal, a partir de normas de conduta e de comportamento. Então, esse é um argumento antropológico ou da natureza do homem. O homem tem uma natureza moral, o homem tem uma consciência, essa consciência que guia os seus passos, essa consciência moral que guia as suas atitudes. Essa consciência moral, esse código moral de conduta foi estabelecido pelo próprio Deus a partir da sua própria pessoa. Também não é um acidente, também não é obra do acaso, não é obra do destino, mas é obra de um Deus criador. Nós temos então esse argumento antropológico ou da natureza do homem. Temos o argumento histórico ou da história humana. A marcha dos eventos da história universal fornece evidências de uma providência dominante. A ação de Deus na história revela sua intenção de intervir para providenciar. Então, nós temos aqui o argumento histórico ou da história humana, que se resume nessa frase: intervir para providenciar. É óbvio que se Deus tem um propósito na humanidade, tem um propósito na criação, Ele intervém nessa criação, Ele age nessa história, Ele age nessa criação. Ele age na humanidade, dentro de um limite. Nós já estudamos a respeito da liberdade do homem. Tudo isso é uma doutrina bíblica, um ensinamento bíblico muito importante para a igreja. Mas isso não significa que Deus está isolado, Deus está distante, ou fora dessa história. Ele age nessa história e a Bíblia
em todas as suas páginas, né? Em todas as suas páginas, nós temos a palavra de Deus em todas as suas histórias, nós temos exatamente essa revelação de um Deus que age na humanidade, de um Deus que intervém para providenciar. E por último, nós temos o argumento do consenso comum ou da crença universal. A crença na existência de Deus através da capacidade de observação da natureza. O homem foi criado com uma concepção religiosa, de modo que sempre procura um objeto de adoração. Também é claro, o homem tem, né, uma natureza religiosa, ele busca sempre num ser superior, num ser hierarquicamente superior, um ser que responda às suas necessidades, que responda aos seus anseios. Então, esse também é um argumento que nós poderíamos utilizar do consenso comum da crença universal. O homem tem em si esse sentimento religioso, ele precisa de um Deus, ele precisa de Deus, ele precisa de um ser que haja em sua história, de um ser que possa socorrê-lo em suas necessidades. E isso é um consenso, né? É uma realidade comum a todos os homens. O homem é naturalmente um ser religioso. Então nós temos esses argumentos do ponto de vista teológico. Mas voltemos para a leitura de Hebreus capítulo 11, verso 6, que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela leitura de Hebreus capítulo 11, verso 6, no entanto, a despeito da importância de conceitos teológicos que poderiam dar certa sustentação para a construção de uma argumentação racional, científica e filosófica sobre a existência de Deus, a fé é que constitui o único fundamento bíblico para a vida cristã. Então eu repetirei. Pela leitura de Hebreus capítulo 11, verso 6, no entanto, a despeito da importância de conceitos teológicos que poderiam dar certa sustentação para a construção de uma argumentação racional, científica e filosófica sobre a existência de Deus, a fé é que constitui o único fundamento bíblico para a vida cristã. Então é evidente que a vida cristã, a própria teologia, né, a própria doutrina bíblica, a revelação bíblica, tem também defesas do ponto de vista racional, não há dúvida nenhuma, mas o que a palavra de Deus nos ensina, o que a Bíblia nos ensina, que mesmo que essas razões, né, ou esses argumentos racionais sustentem, né, ou possam dar certa sustentação à nossa fé, certa sustentação, né, a esses argumentos teológicos que nós utilizamos, o que a palavra nos ensina é que o principal fundamento para nós crermos é a fé. O principal argumento para que a gente tenha esse contato, né, a comunhão com Deus, para que a gente tenha a consciência dessa realidade chamada Deus, e Deus, segundo a revelação bíblica, é a fé. Então, ainda que haja uma construção racional, filosófica, científica a respeito da existência de Deus, o fundamento que também deve dar sustentação para nós que somos do Senhor é a fé, porque essa construção, né, mesmo que seja científica, filosófica, chega num limite, e o limite é a fé. Segundo o texto bíblico, a fé deve motivar aquele que se aproxima de Deus, com dupla finalidade: crer na existência de Deus e crer no galardão de Deus, que é o que fala no texto, né? Segundo o escritor de Hebreus, não há outro caminho para aproximar-se de Deus senão pela fé. Enfaticamente, a Bíblia afirma que não se pode agradar a Deus na incredulidade, que se revela não apenas na convicção de que Ele porventura possa não existir, mas também de que buscá-lo não produzirá nenhum resultado. Então veja, a incredulidade não diz respeito apenas, né, numa pseudo-consciência ou numa razão que nos leve a entender que Ele provavelmente não deve existir. A incredulidade não é isso. A incredulidade, segundo o texto de Romanos capítulo 11, verso 6, é daquele que se aproxima de Deus, que deve crer que Ele existe, e Ele se torna o galardoador daqueles que o buscam. Então a incredulidade não diz respeito apenas à existência de Deus, mas da ação de Deus na vida do homem. Porque também não adiantaria nada crermos na existência de um Deus, crermos
que teoricamente esse Deus exista, mas que ele não age na nossa realidade, não age nos nossos dias, não age na nossa família, não age no nosso coração. Então, o ensino de Hebreus capítulo 11, verso 6, ultrapassa apenas a noção, a ideia de um Deus que existe, mas de um Deus que existe e que participa efetivamente da nossa vida. Por isso nós falamos nesse sentido. Enfaticamente, a Bíblia afirma que não se pode agradar a Deus na incredulidade, nessas duas vertentes que eu acabei de falar, que se revela não apenas na convicção de que ele porventura possa não existir, mas também de que buscá-lo não produzirá nenhum resultado. Repito, não adianta crer em Deus se ele não participar da nossa vida. Não adianta crer em Deus, crer no Senhor. E óbvio, para nós que somos a igreja do Senhor, cremos em Cristo Jesus, cremos em Jesus. Não adianta crermos em Jesus e ele não participar da nossa vida, ele não transformar a nossa realidade, ele não fizer morada em nosso coração, ele não nos libertar de todo o mal, de tudo aquilo que não agrada e que possa distanciá-lo da sua verdade, possa distanciá-lo dessa vida vitoriosa. Em resumo, a fé é o único caminho possível para agradar a Deus, conforme a lição de Hebreus, sendo o fundamento de vida cristã que guiou as ações e produziu as experiências dos servos e das servas utilizados como exemplos de vitória. Então, o que nós temos em Hebreus capítulo 11 são histórias de homens e mulheres de Deus que pela fé agiram, pela fé tiveram experiências com Deus, pela fé venceram, pela fé alcançaram a promessa. É o que nós temos em Hebreus capítulo 11, porque o único caminho possível é pela fé. Por isso que no começo, na parte A, do versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, diz que sem fé é impossível. Então, se você tirar a fé e tentar esse caminho possível por outros caminhos, esse caminho possível por outros, quem sabe outras tentativas, outras razões, por outro, quem sabe pela nossa própria inteligência, como eu disse, quem sabe um caminho filosófico, um caminho científico, seja lá o que for, mas o que o autor de Hebreus está falando é que a fé é o caminho, sem fé é impossível. Então, pela fé é possível, sem fé é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé ou com fé é possível agradar a Deus. Então, através da fé, nós aqui então podemos agradar o coração do Senhor, crer em sua existência e que ele efetivamente pode participar da nossa vida. Daí a razão pela qual a Bíblia afirma que o justo viverá pela fé. Lá mesmo no capítulo anterior, lemos Hebreus capítulo 11, no capítulo 10 de Hebreus, verso 38, diz que o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, o meu justo viverá pela fé. Por outro lado, o ceticismo, que é essa incredulidade, sobretudo quanto à existência de Deus, é uma qualidade atribuída ao insensato, que é aquele louco, aquele que não tem juízo, falta de juízo, produzindo soberba, corrupção e abominação. Então nós temos, por exemplo, no Salmo capítulo 14, versos 1 a 3, diz o texto: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Que é o que Paulo também diz lá em Romanos capítulo 3. Então o que diz aqui o salmista, o Salmo de Davi, Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Olha que interessante. Por conta dessa incredulidade, por conta desse ceticismo a respeito da existência de Deus, nós temos o quê? Corrupção e temos a abominação. Não temos o bem, não temos a vida. E eu repito, incredulidade não é apenas uma consciência, ou uma razão, ou uma teoria, seja lá o que for, que me leve a compreender ou que me leve a uma conclusão de que Deus não existe. A incredulidade também diz respeito à participação de Deus na nossa vida, como nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, verso 6.
Esse texto de Salmo 14, nós temos também no Salmo 53, que é o mesmo, a mesma verdade, né? É o mesmo ensinamento. E temos também no Salmo, aqui capítulo 10, verso 4, o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Então veja, o que nós temos aqui, que aqui, né, no exemplo do Salmo capítulo 10, Salmo capítulo 14, Salmo capítulo 53, que esse ceticismo, essa incredulidade produz corrupção, produz soberba, produz abominação. Então nós imaginamos que, um conceito puramente teórico a respeito de alguém que não crê em Deus, né? E digo, não crê os bíblicos, né? Nesse Deus bíblico, a revelação bíblica, porque nós somos a igreja de Cristo, nesse Deus bíblico, nesse Deus que é ensinado pela revelação bíblica, não é puramente, ou não produz, né, simplesmente um resultado teórico, mas pela Bíblia, pela palavra de Deus, essa incredulidade, esse ceticismo, esse distanciamento de Deus, produz corrupção, produz abominação. E veja o que é interessante também aqui nos capítulos 14 e 53 dos Salmos, que o que diz aqui no versículo 2, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Nós temos de um lado um homem aqui embaixo que não crê em Deus, que está no alto, um homem cético, né? Um homem incrédulo, um homem ateu, e por outro lado um Deus que da sua glória, um Deus que da sua habitação, da sua eternidade, olha para baixo, que é a mesma coisa que nós temos lá em Gênesis capítulo 11 com relação à Torre de Babel, Gênesis capítulo 18 da destruição de Sodoma e Gomorra, é a mesma coisa. Se os irmãos, a igreja se recordar a respeito dessas histórias, lá dirá a mesma coisa, que Deus desceu para olhar. Deus desce para olhar, porque Ele está no alto. Se Deus desce é porque Ele está no alto. Ele é o Deus Altíssimo. Então veja como é uma relação muito interessante entre o homem que no alto da sua soberba, no alto da sua arrogância, no alto mesmo do seu intelecto, no alto da sua inteligência, cria, né, conceitos, cria preconceitos, cria tantas coisas, raciocínios a respeito de Deus, e ele aquilo é o alimento dele para dizer que Deus não existe, que Deus não participa da vida do homem. E de outro lado, o Senhor do alto, ele olha para baixo e contempla esse mesmo homem, porque nenhum homem pode chegar diante de Deus. Aliás, nós entendemos, né, pela revelação bíblica, que todo o conhecimento que nós temos de Deus partiu da revelação que ele fez de si mesmo, que é exatamente aquilo que nós temos no ensinamento do salmista, né? A crença na existência de Deus não é uma mera conjectura, uma suposição, né, filosófica ou religiosa, científica que seja. A existência de Deus do ponto de vista bíblico testemunha uma humanidade fundamentada em normas morais de conduta e de comportamento. Por isso, a negação de Deus inevitavelmente causa corrupção moral, a qual deriva da corrupção espiritual. Ou seja, o que o salmista está afirmando, o que Davi está afirmando nesse texto, é que a corrupção moral é resultado da corrupção espiritual, proveniente da vida divorciada de Deus, como se ele não existisse. Então, o que nós temos? A corrupção moral como produto da corrupção espiritual. A corrupção moral como produto de uma vida divorciada de Deus, como se ele não existisse. O que é muito claro, né? E há uma certa lógica bíblica e espiritual, até matemática em relação a isso. Porque Deus estabeleceu normas de conduta para o homem. Quando o homem abre mão dessas normas de conduta, abre mão dessas normas de comportamento, ignora Deus, isso produz corrupção moral. Mas, na verdade, a corrupção moral não diz respeito apenas a uma consciência humana. Não. A corrupção moral, como diz o salmista, é produto da corrupção espiritual, de um homem que age, de um homem que decide como se Deus não existisse. Por isso diz aqui o salmista,
Diz o insensato, diz o louco no seu coração, não a Deus, corrompem-se e praticam a abominação. Então não há outro resultado. O produto da incredulidade, o produto desse ceticismo, não é outro senão a corrupção, senão a abominação. O segundo ponto, Deus, o tempo e o espaço. Então falamos a respeito de Deus e a sua existência, e agora Deus, o tempo e o espaço. E eu gostaria de ler com os irmãos lá em Isaías capítulo 57, verso 15. Porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nessa primeira parte do versículo, porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele é o alto, ele é o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Deus possui um tempo e um espaço de existência que diferem do tempo e do espaço de existência do homem. Como diz aqui o texto, ele é o alto, ele é o sublime, que habita a eternidade. Então ele tem um tempo e um espaço de existência que diferem do tempo e do espaço de existência do homem, que é o que também o texto-chave que nós lemos lá no Salmo 90, versículo 2, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus tem um tempo e Deus tem um espaço de existência que diferem do tempo e do espaço de existência do homem. Significa dizer que podemos identificar algum elemento, significa dizer que se podemos identificar algum elemento temporal e espacial em Deus, como afirma o texto bíblico, nós lemos Isaías 57, tal dimensão não se aproxima em absolutamente nada com algum elemento temporal e espacial do homem. Eu repetirei a leitura. Significa dizer que se podemos identificar algum elemento temporal e espacial em Deus, ele diz que habita a eternidade, ele é alto, ele é sublime, como afirma o texto bíblico, tal dimensão, essa dimensão divina, não se aproxima em absolutamente nada com algum elemento temporal e espacial do homem. Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu elemento temporal e espacial, o homem tem o seu elemento temporal e espacial. Agora, em comparação ao tempo e ao espaço do homem, Deus existe numa dimensão não temporal e não espacial, diante de sua natureza infinita e eterna. Como ele diz que ele é alto, ele é o sublime, ele habita a eternidade, então, em relação ao homem, ele habita numa dimensão não temporal, numa dimensão não espacial, que nós não alcançamos, porque a nossa dimensão é temporal e é espacial, já que a nossa dimensão é finita, a dimensão de Deus é infinita, a dimensão de Deus é eterna. Como ele é alto e sublime, isto é, excelso, magnífico, sua habitação é a eternidade. Nós temos em Isaías capítulo 33, verso 5, temos Salmos 83, verso 18, 97, capítulo 9, temos também em Hebreus capítulo 1, verso 10 a 12 e 7, capítulo 26. Então eu repito, Isaías capítulo 33, verso 5, Salmo capítulo 83, verso 18, Salmo capítulo 97, verso 9, Hebreus capítulo 1, versos 10 a 12 e Hebreus capítulo 7, 26. Todos esses textos falarão a respeito dessa eternidade, desse Deus altíssimo, desse Deus magnífico, desse Deus sublime, desse Deus excelso. O tempo do homem é uma ordem que se caracteriza por mudança e desintegração, por aperfeiçoamento e substituição. É óbvio, o tempo passa e o nosso tempo, o tempo passa e, portanto, ocorrem mudanças, ocorrem desintegrações, né? Ocorre que um aperfeiçoamento, né? Ou não, um aperfeiçoamento ou não, ou substituições, valores que são substituídos, né? O tempo de Deus, por sua vez, é uma ordem que se caracteriza por imutabilidade e completude, totalidade, por perfeição plena e estabilidade. Então vejam que são duas realidades que não se comunicam. Porque o tempo do homem é caracterizado pela mudança, pela desintegração, pelo aperfeiçoamento e pela substituição,
E o tempo de Deus, por sua vez, é uma ordem que se caracteriza pela imutabilidade e pela completude, pela totalidade, pela perfeição plena e pela estabilidade. A revelação bíblica apresenta um Deus eterno e infinito, que se comunica com um homem temporário e finito. Em Deus, portanto, pela salvação em Cristo Jesus, o homem é transportado a um estado eterno, não obstante esteja dentro de um contexto temporal e espacial. É o temporal e o espacial, no caso o homem, absorvidos pelo não temporal e pelo não espacial, no caso Deus. Então eu repetirei a leitura. Em Deus, portanto, pela salvação em Cristo Jesus, o homem é transportado a um estado eterno, não obstante esteja dentro de um contexto temporal e espacial. É o grande desafio da Igreja de Cristo, é o grande desafio de nós que somos o Senhor, sermos absorvidos por essa eternidade, para que essa eternidade possa dirigir os nossos passos, possa dirigir os nossos dias, possa dirigir a nossa família, possa dirigir os nossos filhos. É o temporal e o espacial, o homem, absorvidos pelo não temporal e pelo não espacial. O não temporal e o não espacial de Deus, porque fincados na eternidade ou na qualidade de um ser infinito, garantem plena segurança à dimensão de tempo e de espaço do homem salvo em Cristo Jesus. Qual é a nossa segurança? A segurança está no nosso tempo? Está no nosso espaço? Não. A nossa segurança está no não temporal e no não espacial de Deus. A nossa segurança no nosso tempo e no nosso espaço traz incerteza, traz tristeza, traz enfermidades, traz problemas, porque é o que nós vemos, é o que nós vivenciamos diariamente. Agora, quando o não temporal e o não temporal participam da nossa vida, então nós temos plena segurança, temos plena certeza, porque é o não temporal, é o não espacial que dão um outro sentido à nossa dimensão de tempo e à nossa dimensão de espaço. Isso em relação a Cristo Jesus. A permanência da existência de Deus garante a permanência da existência do homem, que biblicamente podemos chamar de salvação. O que é a salvação? Senão o compartilhamento da eternidade de Deus ao homem sentenciado à condenação eterna. O homem é transportado da condenação eterna para a vida eterna. Então, o que é a salvação? A salvação, se nós pensarmos bem, é uma substituição de eternidades. A eternidade da morte pela eternidade da vida. A eternidade de um homem condenado pelo pecado pela eternidade de um homem salvo em Cristo Jesus. É a vida eterna. Então, o que isso representa, biblicamente falando, né? Ou mesmo teologicamente falando, é esse não temporal, é esse não espacial que absorvem o nosso tempo e o nosso espaço. Então, nós somos salvos em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia utiliza expressões como salvação eterna, temos em Hebreus capítulo 5, verso 9, eterna redenção, Hebreus capítulo 9, verso 12, eterna herança, Hebreus capítulo 9, verso 15, sangue da eterna aliança, Hebreus capítulo 13, verso 20, e eterna glória, 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Veja, eternidade, salvação eterna, eterna redenção, eterna herança, sangue da eterna aliança, eterna glória. A eternidade é a substituição de eternidades, como eu disse. A eternidade de Deus que entra na nossa vida, entra no nosso tempo. É o não temporal ou não espacial que entram no nosso temporal e no nosso espaço. Então, como eu disse, é a substituição de eternidades, porque o nosso tempo e o nosso espaço são marcados pela morte, pela condenação eterna. O nosso tempo e o nosso espaço são marcados pela morte e pela condenação eterna. São marcados pelo pecado, são marcados pela corrupção, são marcados pela enfermidade. Todos nós caminhamos para a morte física. Todos nós caminhamos para o mesmo fim, que é o grande testemunho do pecado na vida do homem, a morte no seu corpo, que representa a morte espiritual. Na verdade, a morte do corpo é o produto da morte espiritual, só que em Cristo nós
recebemos a vida eterna, não obstante no nosso corpo ainda haja a sentença da morte. Haja a sentença da morte. A salvação em Cristo Jesus é eterna, como reiteradamente afirma a Bíblia em inúmeras passagens, né? Fala a vida eterna em Cristo Jesus, a vida eterna. Se há uma vida eterna, porque há uma morte eterna, né? É o contraponto da morte eterna, é o contraponto da condenação eterna. Então, encerrando, irmãos, as Santas Escrituras revelam que Deus existe desde a eternidade e existirá por toda a eternidade. Compreendemos pela revelação bíblica que Deus, em sua dimensão não temporal e não espacial, dada a sua eternidade e infinitude, atributos naturais que para nós não podem ser medidos ou avaliados, né, são incomensuráveis, Deus reúne em sua soberania o nosso tempo e o nosso espaço limitados pela incerteza e instabilidade. Trata-se de atributos que conferem conforto e segurança para a Igreja de Cristo. Ou seja, a Igreja de Cristo, firmada nesses atributos naturais de Deus, né? Nesses atributos que nós não podemos medir. Como medir a eternidade de Deus? Né? Que régua mede a eternidade de Deus? Que relógio mede a eternidade de Deus? Que régua mede a infinitude de Deus? Que régua mede, ou que relógio mede a infinitude do Senhor, a infinitude de Cristo Jesus, o nosso Salvador? Não há régua humana, não há relógio humano, né? Não há nada que possa medir dentro do nosso tempo e do nosso espaço esses atributos eternos de Deus, esses atributos que se localizam no que diz respeito a nós, a um espaço a um elemento não temporal, a um elemento não espacial, porque estão firmados na sua eternidade e na sua infinitude. Isso para nós causa segurança, dá a nós segurança, dá a nós conforto, dá a nós a certeza, irmãos, que a nossa vida não se resume apenas a esses momentos de dificuldades. Essa é a nossa vida debaixo do sol. Mas em Deus nós somos transportados para esse ambiente eterno, esse ambiente de esperança. Por isso que a nossa vitória, a vitória da Igreja de Cristo, é oração e Bíblia, Bíblia e oração, oração e Bíblia, Bíblia e oração. Essa é a vitória da Igreja de Cristo. Quanto maior, mais oração, quanto maior, mais o estudo bíblico, a meditação na palavra de Deus, mais essa eternidade, mais essa esperança, essa alegria estará em nós. Distantes da oração, distantes da palavra de Deus, distantes da Bíblia, distantes da meditação, da verdade bíblica, desta revelação bíblica, o que resta a nós é apenas a incerteza, o que resta a nós é apenas a tristeza de um amanhã que nós não temos absolutamente nenhuma previsão. Mas nós louvamos o nome do Senhor, porque nesse segundo ponto, né, o tempo e o espaço de Deus, Deus está numa dimensão não temporal, não espacial, que absorve a nossa dimensão temporal e espacial e dá sentido à nossa vida. Por isso, nós nos tornamos nele, no Senhor, seres eternos. Por isso a palavra fala em vida eterna. Eu repito e encerro aqui. Fala em salvação eterna, em eterna redenção, em eterna herança, sangue da eterna aliança, em eterna glória. Então, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos renove, que Ele nos dê um final de semana abençoado, de grande vitória para nós, para nossa família, para os nossos filhos, para os nossos lares, e que tenhamos, irmãos, uma semana de um testemunho perfeito em Cristo Jesus, em oração e na palavra de Deus, na meditação na palavra de Deus. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós bendizemos e te glorificamos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que a tua palavra, como já declaramos diante de ti, produza em nós uma vida vitoriosa, abundante em Cristo Jesus. Livra-nos do mal, livra as nossas famílias do mal, livra, Senhor, os nossos filhos
desses males que os cercam. Tem misericórdia, Senhor. Livra a tua igreja, Pai, que tem passado momentos tão difíceis, Senhor, nesses períodos de isolamento. Livra a tua igreja. Livra, Senhor, eu te peço, os anciãos. Livra os adultos. Livra, Senhor, os jovens. Livra as crianças. Livra, Senhor, a tua igreja. Tem misericórdia, Senhor. Dá-nos da tua graça, dá-nos do teu poder, para que a nossa vida não se resuma, não esteja limitada, restrita apenas a esses momentos temporais, a esses momentos espaciais, Pai. Mas que a nossa vida em Cristo Jesus, como é promessa da Tua Palavra, como é, Senhor, uma riqueza da Tua Palavra em nós pela salvação, se resuma a essa dimensão não temporal, essa dimensão não espacial, que é, Senhor, são todas essas ricas promessas que temos da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos da Tua graça, dá-nos do Teu poder. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Na semana que vem nós continuamos falando a respeito desse tema, avançando um pouco mais. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde. Um forte abraço a todos os irmãos. Querendo Deus, nós nos veremos em breve. Louvado seja o nome do Senhor.